Fala, turma, começando mais um Tripé Cast, como sempre, convidadas e convidados especiais, que eu adoro esse bate-papo. Hoje vamos falar sobre assessoria de imprensa, comunicação, gestão de crise, assuntos bem bacanas que me interessam muito e acredito que você também, que é empresário, que é empreendedor, que trabalha com comunicação. Agora, se você não se inscreveu ainda, eu vou ficar chateado, porque o papo é muito legal. Quero que você se inscreva para receber mais conteúdo e também ajudar a gente a ter mais engajamento aí, levar esse assunto para as outras pessoas. Estamos mostrando já para vocês nossos bastidores aqui da Tripé, nossa turma que já está ali, o nosso chat GPT humano, fazendo daqui a pouco uma cartoon para a nossa convidada e vou apresentar ela e pedir uma salva de palmas para a nossa convidada Lu Amâncio. Aqui é com energia. Tô vendo. Não tem negócio de podcast sem energia aqui não. Aqui é com plateia. A gente tá quase o Silvio Santos. Lu, muito obrigado por aceitar nosso convite. Gostei muito da sua história, da sua jornada aí de empreendedora. E é um assunto que me interessa muito. Você já tem 17 anos aí de experiência nessa parte de assessoria de comunicação, assessoria de imprensa. Já trabalhou em diversas áreas, já vi que você foi na área de música, educação, cultura, meio ambiente. Acho que já também andou na área política, que eu lhe fui tocando na sua história. Sim. Então você tem uma vasta história aí. Muito obrigado por você ter vindo aí compartilhar com a gente essa sua jornada. Eu quem agradeço o convite. Conhecimento é poder, né? Então é importante que unamos nossas vozes, compartilhar informação, levar informação mesmo de qualidade para as pessoas, né? Acho que estamos carentes nesse momento. Isso é Luciana, assim, enquanto comunicadora, enquanto jornalista, falando em uma era de tanta desinformação, de fake news, etc. Ter espaços sérios que debatem temas importantes, né? Nosso dever, nosso compromisso participar. Verdade. Agora, 17 anos é uma vida. Como é que começou? Como é que surgiu essa ideia assim de vou entrar nessa área de assessoria de imprensa, assessoria de comunicação? A gente sempre tem uma história, né? Eu conto que a minha surgiu na época da faculdade. A empresa daqui a gente criou, inclusive ontem fez 17 anos, olha. Ó, próximo. Então foi uma ideia que surgiu, foi ali me conectando, é uma área que me interessava muito, eu gosto muito da criatividade. A assessoria de imprensa, como é que surgiu na vida e como é que foi essa jornada aí até surgir sua empresa? É engraçado, né? 17 anos da sua empresa, 17 anos que eu tenho de carreira e eu entrei na universidade com 17 anos. Olha só. Era um sonho que eu tinha, formar muito cedo para poder alçar voos, né, mais cedo, o mais cedo possível. E assim, no terceiro semestre eu já sabia o que eu ia ser. Por quê? Eu sou nascida e criada em Cajazeiras, que é uma região periférica de Salvador, muito me orgulho disso. E foi um lugar que me proporcionou muitas experiências desde muito cedo. A famosa Cajacite, para quem não conhece. Cajacite, Cajalândia, né? Então eu sou uma cajazeira unida, com muito orgulho, entendeu? Então é um território de verdade muito múltiplo, muito diverso, que você tem a oportunidade de viver muitas experiências. Sim. E, no entanto, também tem as adversidades. E uma delas é o limitador de oportunidades. Então, quando eu fui estudar jornalismo, né, eu sou prounista, venho aí, minha trajetória tem total relação com políticas públicas. Se não fosse isso, talvez eu não estaria aqui. Então, uma oportunidade, é aquele cavalo selado que passa que a gente precisa pegar. Não pode deixar passar. Exato. E quando eu entrei na universidade, né, eu fui aluna aqui da Unijorge, eu disse, caramba, todo mundo quer trabalhar em televisão, todo mundo quer trabalhar em rádio, porque até o senso comum, né, as pessoas perguntam, vai trabalhar na Globo e etc. Eu falo, não, tá muito cheio isso aí, eu tenho que ir para outro canto. No terceiro semestre eu tive a disciplina de assessoria de imprensa, de comunicação. Eu olhei, me identifiquei com aquilo, com a oportunidade de cuidar de gestão de imagem, de gerar conteúdo criativo para negócios e de posicionar esses negócios na imprensa. Caramba, isso aqui mexe com inteligência, criatividade e é uma área que normalmente as pessoas não querem. Verdade. Dentro da comunidade do jornalismo e da comunicação, a assessoria fica lá em segundo, terceiro plano. Não é algo que alguém quer, eu quero ser. E eu quis ser. No Talvez terceiro eu já sabia. Será que é pelos bastidores? Que assim, não é uma profissão que é muito vista, a pessoa não é tão conhecida. Eu acho que o publicitário tem uma vaidade maior de aparecer e tal, mas a assessora de imprensa geralmente é os bastidores. Sim. Será que é por isso? O que você acha dessa?
Talvez, e acho que também essa glamorização que existe mesmo dos veículos de comunicação, das TVs, das rádios, de ser correspondente, né, de estar ali no vídeo. Então tinha muito isso. E a minha paixão sempre foi rádio. Então, de certa forma, ainda não existia esse aparato todo tecnológico que permite esse acesso essa produção audiovisual, né? Então, até para o veículo de comunicação que eu mais me identificava era esse lugar de bastidor. Sim. Então, ali, eu já tinha decidido o que é que eu ia ser. E no terceiro semestre da faculdade eu comecei a estagiar em assessoria de comunicação, que não era comum. Na época que eu estudava, os estudantes começavam ali a entrar no mercado como estagiários no sétimo semestre, sexto, sétimo. No terceiro surgiu uma oportunidade, eu entrei. E aí me apaixonei e falei, é isso que eu quero fazer na minha vida, né? Eu nem lembro ao certo se a disciplina eu peguei foi no terceiro semestre, mas ali até o meio da faculdade. E quando eu conheci mais esse universo, eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer da minha vida. E quando eu comecei no estágio, com a assessoria de imprensa, que foi na Agência Reguladora de Transporte do Estado, que é a Gerba, nunca mais eu parei, assim, só teve um tempo específico da minha vida, que foi 1 ano e pouquinho, que eu trabalhei como produtora de audiovisual. Fora isso, eu sempre trabalhei com assessoria de imprensa. E nesse período, desse ato de trabalhar com audiovisual, foi nesse momento que minha empresa surgiu. Então, até o momento que eu não trabalhei com assessoria de imprensa, foi o que oportunizou que eu abrisse um negócio que era uma coisa que eu nem imaginava. E com certeza você vai perguntar, eu explico mais pra frente. Que legal, gostei muito. Agora, a assessora de imprensa, eu vejo que precisa se conectar muito com as pessoas, ter articulação, conhecer os canais. Perfeito. E trabalhar, de certa forma, principalmente as mídias espontâneas. Então, marcação de entrevista, uma matéria em um jornal, um podcast. Hoje tem essa questão do podcast, que é um formato muito interessante. Sim. Mas eu vejo que, assim como você falou da música, a música teve um certo momento que ali era muita influência para você colocar uma música na rádio. Mas aos poucos, o famoso jabá, né, que a gente tinha, mas foi se modificando. Verdade. Hoje, como é que funciona a assessora de imprensa, uma assessoria de imprensa? Ainda existe realmente mídia espontânea, é muito do network, ou é tudo hoje mídias pagas, você tem que chegar lá também, de certa forma, ter seus contatos e ali um investimento? Como é que está hoje essa parte de assessoria de imprensa? Sim, hoje tem um nome bonito que a gente chama de branded content, né? Hora. Que são os conteúdos que você paga, que tem ali aquela estrutura jornalística e que é investido um valor para que você veicule. Então, existe esse braço, inclusive dentro dos próprios veículos de comunicação. Sim. A comunicação, como você também é especialista da área sabe, tem diversas vertentes. No caso da assessoria de imprensa, eu percebo que se tornou ainda mais importante e estratégico, principalmente por conta desse excesso que existe hoje, né? Excesso de acesso à informação, excesso de muita gente sendo especialista de tudo. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que entrou recentemente, porque ele falou, olha, Lu, eu tenho um posicionamento muito bacana, eu tenho autoridade no digital dentro da atividade que eu realizo, só que tem outras pessoas que têm também. Então, agora eu entendo que eu preciso dar um passo a mais e eu acho que a imprensa é um ativo interessante para mim. Que então ele enxergou na parte de imprensa um caminho estratégico para a evolução do negócio dele. Sim. Porque ele viu que o digital ali, ele corresponde, mas que já era o momento dele dar um passo a mais. Então hoje o trabalho de assessoria de imprensa ele é cada vez mais estratégico. E sim, é um trabalho de relacionamento que você vai fazendo com as pessoas, criando laço com editores, com pauteiros e pauteiras, com as pessoas, né, ali que selecionam as ideias que serão trabalhadas. E o meu trabalho é contar boas histórias dos meus clientes. O que é que eles fazem? O que é que eles entregam de diferente? Qual a diferença que eles fazem no mundo? O que é que destoa desse efeito manada gigante? Então, a partir do momento que você tem uma pessoa especialista que está ali olhando o seu universo e dizendo, olha, isso é noticiável, isso não é. Isso aqui é estratégico, isso aqui é interessante. Você começa a criar uma conexão com a imprensa para, através dela, construir a sua reputação também, associada às outras atividades que você já realiza, né? Então, sim, o trabalho de mídia, que eu gosto de falar até mídia conquistada,
porque é um trabalho mesmo de formiguinha que é feito, né, dia após dia, para conquistar, como você bem disse, um espaço em televisão, uma matéria em jornal. Tudo isso é um caminho que é traçado no bastidor de venda de ideia, de troca, de fornecimento de dados. A imprensa adora dados, são dados de pesquisa, dados de mercado, referente aos assuntos que aquele cliente trabalha, é o que permite que a gente tenha insumo suficiente para poder construir essa história com a imprensa, né? Então, o relacionamento, ele é muito importante, mas o mais importante de tudo no trabalho de assessoria de imprensa é o bom conteúdo. Se eu tenho uma boa história para contar, se eu tenho relevância, se eu tenho dados, se eu tenho robustez, se eu tenho consistência, eu consigo, com certeza, mesmo não tendo o melhor dos relacionamentos ainda com a imprensa, mas é uma excelente porta de entrada. Por quê? Jornalista, ele quer história bem contada, ele quer história embasada. Então, se eu sou uma profissional que eu chego com os meus clientes com diversas histórias para ele, com início, meio e fim, amarradas, bem feitas, ele vai dizer, pô, não, isso aqui tem relevância, isso aqui é importante. Vamos contar essa história. E é por isso que é importante que seja uma pessoa profissional de comunicação, né? No meu caso, eu sou jornalista, mas profissionais de relações públicas também exercem brilhantemente esse papel. Entenda bem, né? Eu vejo muito isso. Sim. Tem muita gente que se comunica, mas não passa posicionamento nenhum. Exato. Porque não tem estratégia ali montada. Exatamente. E o seu trabalho, então, é esse. É entender o que o cliente precisa, como ele precisa se posicionar, como é que ele precisa formar, como é a formação de reputação dele para criar-se uma jornada ali nessa criação, para que tenha efetividade. Porque senão comunicação por comunicação é uma fala sem ter sentido. Às vezes você está ali e não tem uma storytelling, você não tem nada formado, uma narrativa criada, então não tem efeito realmente, né? Perfeito. Não aparecer puramente, aparecer por aparecer. Não funciona. Aparecer por quê? Aparecer para quem? Com qual objetivo? A curto, médio e longo prazo? Como essa estratégia, né, como você bem traz, eu sou apaixonada por essa palavra. Eu costumo de dizer que não é o que você faz, o como você faz. Que não falta nessa cidade assessor de imprensa, assessoria de imprensa. Mas que entrega que é realizada? Corresponde àquilo que você deseja para o seu negócio? Porque assim, nós trabalhamos com comunicação e marketing. Qualquer serviço que é contratado tem o objetivo de quê? Exato. Potencializar o negócio, resolver problema. Acabou. Se você não faz isso e não reflete na ponta da lança do seu cliente, que é no fluxo de caixa, porque estamos falando de negócios, principalmente nós que temos também negócios, não adianta. Então você tem que estar o tempo inteiro. Eu ouvia muito durante a minha carreira e contestava. Assessoria de imprensa não tem nada a ver com venda. Sim, gente, claro que tem. Total. Claro que tem. Não existe comunicação sem venda, nem venda sem comunicação. Acabou. Eu acho que tudo é vendas. Você começou a falar, você está vendendo algo, você está vendendo uma história, está vendendo uma empresa, está vendendo seu posicionamento. Perfeito. Então não existe isso. Agora sim, quando você falou muito bem aí, a gente tem uma chuva de informações, mas às vezes é muita informação que não fala nada. Como é que você busca essa informação bacana hoje para que você se mantenha atualizado, que eu acredito que tenha... acho que no seu rol aí diário, de ter atualização, né, o tempo todo, ter conhecimento, para criar também esse enredo para você, para os seus clientes. Sim. Como é que funciona hoje aí para a Lu hoje? Como é que você atualiza, assiste podcast, notícia o tempo todo? A TV ainda faz muito parte da sua vida? Muito. Eu gosto muito de televisão. Gosto. Dos veículos de comunicação tradicionais, eu sou uma defensora e acho que pandemia para cá fortaleceu muito isso e a questão de desinformação também. Até os mais jovens, né, consomem hoje muito rádio, porque ele entende, não, eu tenho aqui acesso no digital, mas eu preciso aqui checar. Verdade. Então a checagem, ele vai pro tradicional. Isso é fantástico, porque você tem audiência para todo lado, né? Então a gente tem diferenças sociais, a gente tem diferenças geracionais, tudo isso influencia no consumo de conteúdo. No meu caso, né, eu me tornei jornalista por causa de meu pai. Painho era a pessoa que dizia assim, leia, porque quanto mais você lê, melhor você escreve, melhor você se expressa e melhor você pensa. Verdade. Né? E foi por isso que eu me tornei jornalista. Falei, não, consumo muito conteúdo, né, e tem um repertório vasto que ele precisa ser alimentado no dia a dia. Então, o que acontece? Hoje, na minha rotina, eu tenho clientes de Salvador, que eu atendo em Salvador, clientes de outros estados, clientes no eixo Rio-São Paulo. Então, o que eu preciso? Eu preciso estar com o meu radar ligado. Então, todos os dias é Google Notícias, para ter acesso às principais notícias que estão ali naquele momento. Um podcast que eu amo é O Assunto, porque ele pega, de fato, o assunto mais importante do dia anterior, né? Por exemplo, esse 50% de taxação de Donald Trump é o assunto do dia. Entra e ele é ali desmembrado.
Leio 6 jornais, né? Os 2 nossos principais, os 2 principais da Bahia, os 2 principais do Rio, os 2 principais de São Paulo. Deixa eu fazer uma pergunta curiosidade, corta aí. Como é que você lê jornal, digital ou impresso? Leio o formato, ele digital, mas o formato impresso, você vai clicando, vai passando e fica... a folhinha, não o portal de notícias, não. Eu vou para a edição mesmo do dia para ler. Embora não seja o papel, né? Agora, meu pai recebe, porque eu tenho assinatura na empresa e mando entregar na casa dele. Aí, sempre que eu tô lá com ele, dia de domingo, ele lê o jornal, aí eu leio depois dele. Eu tava vendo uma notícia que agora está tendo uma volta aí dessa questão dos impressos. Sim. Então as pessoas estão aceitando de novo. Perfeito. Eu vi que a revista teve um crescimento muito grande. A entrega de revista impressa está começando a voltar novamente a ter um público que gosta. Perfeito. Saudosismo, que quer ali algo físico, que quer passar um tempozinho ali lendo. É igual a livro, né? Isso é muito interessante. Sim. Então você dá essa vasculhada na informação durante o dia para poder fazer um resumão. Sim. E aí se atualiza, né? Mas eu contato com essa galera da imprensa. Sim. Você tem uma rotina também de mesmo que não tenha nada para ter ali naquele momento para passar para aquele profissional, um repórter, um jornalista, um radialista. Sim. Você tem esse contato diário? Como é que funciona hoje para... o tempo inteiro. Até por conta, assim, depois dessa rotina, eu sempre também tenho um momento de bate-papo com o meu time, né? Que tá ali, cada um com a sua cartela de clientes, cuidando. E nós estamos sempre produzindo conteúdo. Então, assim, não existe eu passar uma semana sem contato com a imprensa. E para além daquilo que eu oferto, tem o que a própria imprensa demanda e a galera já me procura. Por exemplo, eu tenho uma atuação muito forte no mercado de tecnologia e inovação. Então, o que acontece? Os jornalistas aqui sabem. Então, olha, quando a gente vai fazer qualquer coisa relacionada a esse tema, Lu tem alguma fonte, Lu tem alguma pessoa para indicar. Então, assim, eu não lembro qual foi a vez... O que eu passei, assim, 3 dias sem falar com alguém das redações, porque já é um relacionamento longo, né? Diferente, por exemplo, do mercado de São Paulo, que eu tô há menos tempo. É uma busca mais ativa. Mas aqui em Salvador, todo mundo se conhece e há ali, né, esse senso de colaboração mesmo com os colegas, né? De não é porque meu cliente não tá naquela pauta naquele momento que eu não vou estar ali colaborando com o meu colega que precisa, que tem prazo para poder fechar aquela pauta. Que, de repente, uma fonte que ia, teve algum problema, não conseguiu. Lu, resolve aqui para mim. Já aconteceu com o cliente minha aqui de não poder ficar num determinado horário e eu consegui uma outra pessoa para poder cobrir ali e ficar todo mundo feliz e dar certo. Então é uma dinâmica de troca de informação com a imprensa todos os dias e assim, graças a Deus, meu relacionamento com os veículos todos, com todo mundo, é muito positivo. E até porque, para além da venda de informação, de pauta, tem várias coisas que nós realizamos, né? Então, é um evento que convida jornalistas, é uma ação para conhecer determinado lugar, né? Por exemplo, eu fiz ações recentemente com o Seven Café, que fez aí 15 anos, abriu uma loja conceito ali na Barra. Qual então, a Seven Café. Ah, sim. E tem um monte de várias unidades espalhadas na cidade e abriu uma loja conceito. Aí nós fizemos uma ação longa, né, convidando jornalistas, formadores de opinião para poder conhecer cardápio, etc. E esse tipo de movimento também contribui para aproximar ali da galera de redação, né, de quem está com a gente na lida o tempo inteiro. Que bacana. Olha, hoje tem um canal que cresceu muito. Eu falo que os digitais influencers hoje virou um canal de comunicação. Sim. E todo mundo pode ser um digital influencer, todo mundo pode ter um canal de comunicação dentro do Instagram, de um Twitter, ou do X, né, agora, mas do TikTok. Cada veículo desse se transformou uma ferramenta muito grande. Né? Tem uma potência, tem um poder de formar reputação, de ter posicionamento, e às vezes destruir reputações. Né? Isso, logicamente, que às vezes ajuda e se não souber fazer também, atrapalha. Então, tem empresas que trabalham muito bem, tem empresas que não sabem trabalhar. Contratam, às vezes, um digital influencer pelo número de seguidores, mas não entende que aquele perfil do digital influencer não se conecta com a empresa. Isso acaba afastando até o público e não dando resultado. Isso é algo que a gente vê hoje no dia a dia. Mas, como a gente sempre fala, se souber ter estratégia correta, dá muito resultado. Agora, como é que você vê hoje esse mecanismo, esse meio de comunicação do digital influencer, como é que as empresas podem se preparar para poder achar os digitais influencers corretos para se conectar à sua marca? Como é que você
pensa nisso hoje? Sim, é a economia criativa de maneira geral, onde a marketing de influência está inserido, é uma potência, sim. Mas ainda há muitos erros primários, é o que você bem trouxe, sobre essa discrepância, né? Daquilo que eu contrato porque não tem estratégia, não tem planejamento, é muito no sentir ali, eu realmente não sei como é esse critério de escolha. Às vezes por vaidade também, exato. Não? Tem 1 milhão de seguidores, eu quero porque tem 1 milhão de seguidores. E não converte ali no que você deseja. E isso tem até relação à matéria que eu li recente da Exame, falando sobre isso. Sobre o tanto de dinheiro que é desperdiçado por conta da falta de estratégia na hora dessa setorização do marketing de influência, né? De contratar como, com quem é que eu quero me comunicar, e não por essas métricas de vaidade, ou até pelo contratante achar, não, eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano, mas não tem ali conexão com o seu produto, com o seu serviço, com a sua audiência. E isso é algo que a longo prazo precisa mudar para que tenhamos eficiência em um mercado que é muito potente, né? Então, aquilo que você entrega tem que estar de acordo com as suas diretrizes, com o seu planejamento. Não adianta você contratar alguém que não vai refletir no final, naquilo que você deseja para o negócio. Mas existem aqui, falando de novo, né? Nós estávamos conversando muito nos bastidores sobre a questão da criatividade do nosso povo. Sim. Então eu vejo realmente muitas figuras assim baianas que são muito inteligentes, muito safas, que conseguem ali transformar com humor, com leveza e falar de um produto muitas vezes de uma maneira tão singela que acaba seduzindo de fato a pessoa a comprar, a aderir àquilo ali. Então eu particularmente, até por questões, aí a gente entra, né, em critérios que são importantes da nossa sociedade, de considerar gênero, de considerar raça, de considerar sexualidade. Então eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou de comunicação e que tenho muito, tá muito no meu radar, assim, de quem eu vou consumir, quem é que tá ali naquela publicidade. Por exemplo, eu sou muito, muito, muito fã de Rita Batista há muitos anos. Quando Rita trouxe, fez a campanha na Uniafazema, caramba, eu vou comprar esse negócio que ela tá falando pra eu comprar. Eu até comentei com ela quando eu achei no mercado, eu disse, mulher, eu tava procurando, não achava de jeito nenhum. Por onde está a Rita? Aí, Rita tá na Globo, na de casa, já tem, ela ficou 1 ano no Saia Justa. Você vê como eu tô assistindo TV, casa. Né? Tá vendo? E como eu, de fato, assisto TV, gosto, sou fã, a comunicadora que pra mim é referência. Há muitos anos mesmo, hoje eu a conheço, graças a Deus, pessoalmente. É uma querida, assim, exatamente como eu pensei que ela era, um ser humano extraordinário também, sobretudo. E aí eu fiquei pensando nisso, nessa conexão que a gente tem com aquela pessoa, com aquela imagem. Então, tudo que ela disser, pra mim, é bom. A associação é sempre pro lado positivo. E eu fui e comprei, inclusive no supermercado. Exato. No supermercado que ela indicou. Então, é esse o gancho, né? Então, hoje, para os meus clientes, eu tenho muito esse olhar. Por exemplo, eu tenho um cliente de indústria que ele, poxa, Lu, vamos mudar um pouco, né? É um cliente tradicional, mas que tem um viés de inovação. Falei, poxa, a gente investe muito em publicidade, em rádio, por exemplo. Vamos começar a trazer algumas pessoas, né, influencers para cá, para poder fazer uma movimentação? Vamos! Então, vamos trazer algumas pessoas de empreendedorismo e algumas de sustentabilidade, porque dentro do nosso negócio a sustentabilidade é muito forte. Pronto. Precisa ter estratégia, precisa ter um caminho. Que nomes são esses? Com que esses nomes estão conectados? É assim que nós lá dentro, né, um exemplo de um cliente específico, construímos essa relação e, de fato, exploramos a potencialidade que aquele influenciador, que aquela influenciadora tem. Porque, às vezes, você erra na contratação e a pessoa não traz aquela entrega correspondente, não é por incompetência, é porque você não soube contratar, na verdade. Né? Claro que tem aí, como você bem trouxe, pessoas que lidam, que trabalham com essa ferramenta e que se auto-intitulam influenciadoras, mas não tem esse impacto, né? Não influenciam de forma alguma, não trazem relevância, conteúdo de relevância para a vida das pessoas ou para aquilo que elas se propõem a fazer. Interessante. Agora, você viu recentemente que a gente teve, falando em influência, a gente teve um caso de uma influência que foi acusada de extorsão, por ter se relacionado com homens casados, disse que tinha vídeos gravados lá e que ela iria expor caso não recebesse dinheiro. Isso é uma acusação, não é fato realmente que foi comprovado. Né? Mas teve essa repercussão muito grande aqui na Bahia e que eu vi que, de certa forma, prejudicou muito a imagem dela como influenciadora. Sim. Com certeza, os parceiros que ela tem talvez tenha sido abalado. A gente sabe, você mais do que eu ainda, como isso funciona, porque está ali por dentro, né, dessa parte de mídia, de imprensa, que é pesado.
A imprensa, eu digo que ela pode construir ou destruir uma pessoa muito rápido. Então, em segundos, uma matéria pode destruir uma reputação que uma pessoa levou anos ali para poder trabalhar. Isso é muito perigoso e precisa ter também um back-office, uma estrutura preparada para poder combater esse tipo de situação. Como vou fazer uma pergunta até para dar sugestão à pessoa que talvez esteja assistindo e passou por isso, ou até a própria influenciadora. Como é que você faria para combater esse tipo de situação, pensando na digital influência? Sim. Né? Ela te contrataria e falaria assim, Lu, eu preciso agora cuidar da minha reputação, que foi destruída, que está assim sendo abalada. Qual é a linha de raciocínio que você iria para uma pessoa dessa? Até que pode acontecer até com empresas também, que a gente vai falar aqui. Perfeito. Mas como é que você pensa nesse caso? Isso é um caminho até muito perigoso e que muitas empresas e pessoas também acabam cometendo, que é só procurar ajuda profissional quando o pior acontece. Verdade. Então, quando você tem um trabalho de prevenção, se ela tivesse uma assistência profissional, jamais se exporia dessa forma. Eu não sei, não a conheço pessoalmente, mas a percepção que temos às vezes ou é da ingenuidade até, muitas vezes, de achar, não, eu tenho tanta segurança dessa informação que eu tenho que isso não vai vazar, eu vou ter acesso, né, àquilo que eu desejo, essa moeda de troca que ela estabeleceu ali, a vida vai seguir, mas ela não conta com as outras, né, os outros cenários que podem acontecer, como esse. Então você coloca a credibilidade que você conquistou ali com a sua audiência em risco por algo que nem era para ter acontecido, nem para ter ganhado tanta vazão. E nós sabemos que essa coisa da fofoca, da informação ali secreta, né, dessas coisas das condutas que não são vistas socialmente como corretas, elas ganham uma proporção muito grande. E isso, muitas vezes, eu fico negativamente surpresa que algumas pessoas, até a audiência cresce muito. Verdade. E essa pessoa cai nesse erro que, para mim, é um erro de que falem bem, eu falem mal, falem de mim. Da polêmica. Eu prefiro tem um caso da que Brito, não... Né? Davi Brito tá nessa linha agora. Então, né, é uma pessoa que parece que tá ali perseguindo, tem ali um acerto com o caos que não conseguem, né? A gente já teve outro programa, mas ele continua em voga, mas sempre com assuntos que não são positivos. Então, que reputação é essa? Então, tá ali na boca do povo de qualquer forma, de fato positivo? Impacta de que maneira na sua vida? Então, é esse olhar que é o que nós estávamos conversando antes. A questão da estratégia, ela tira você de aparecer de qualquer jeito. Sim. Então, você quer ser visto de um jeito negativo, como uma pessoa, até num programa de TV recentemente que ele participou e que cometeu um erro bobo de uma pergunta super simples. Tudo, inclusive, que é pequeno, que poderia passar despercebido, vira o caos porque ele já vive naquele caos. Então, qualquer movimento que ele faça, as pessoas já estão ali esperando a deixa para poder entrar com esse cunho negativo. Sim. Então, o primeiro passo é ter essa prevenção. E no caso de acontecer um problema, encarar esse problema de frente. Eu costumo falar muito isso. Graças a Deus, são quase aí 18 anos de carreira e eu tive pouquíssimas experiências de crise e sempre muito nesse lugar. O que é fato, o que eu preciso assumir, o que eu preciso reparar para seguir em frente. Não fingir que aquilo não aconteceu, não fingir que não foi comigo, não fingir que eu não estive envolvida naquela situação. Porque quando... É meio que até a psicologia fala, né? Quando o sentimento ruim vem, a gente não expulsa, a gente precisa sentir ele para que ele passe. A mesma coisa não é uma questão de crise. Não adianta você fingir que ela não está ali. Ela está acontecendo, você precisa lidar com ela. Não vai adiantar nada. Exatamente, para poder se reorganizar e seguir em frente. No caso dessa influenciadora, vão ter os desdobramentos ainda, né? Diante disso, porque aí envolve famílias diversas e inclusive, ela pode responder criminalmente, né? Dependendo de como configurar as informações aí precisam ainda ser apuradas. Mas é um exemplo entre tantos outros de como funciona, né? Esse meio, infelizmente. É verdade. E eu nesses casos que eu vejo que faz sentido, às vezes, realmente ser rápido e falar, porque eu digo que o silêncio gera ruído e a transparência, às vezes, gera muito mais confiança. Perfeito. Do que você ficar calado. Agora, sim, tem que saber realmente o momento e entender se né, cada caso é um caso. Então, assim, não é algo generalizado, mas precisa ser realmente abordado. Você tem que ali pensar realmente no que está acontecendo e não fugir. Eu vejo que tem muitas empresas, muitos digital influencers que pegam um assunto ali que aconteceu, virou polêmica com o nome dele ou com o nome da empresa, em vez de ele tratar,
Ele simplesmente bota num canto e fala assim, não vou falar nada sobre isso, e aquilo ali repercute mal, porque não passa transparência, passa que ele está se escondendo, que ele não quer passar uma comunicação para os clientes ou para os seus seguidores, e isso, logicamente, que afeta muito uma marca ou uma pessoa. Perfeito. Nesse contexto de falar ou não falar, qual é o seu conselho para as empresas que têm essa, assim, como é que analisa, na verdade, né? Porque, como eu te disse, tem momentos que precisa falar, tem momentos que não, mas como analisar esse momento correto? Exato. Uma situação, por exemplo, que acontece muito é na política. Né? Tem casos que ocorre e que precisa ser muito imediato, senão afeta para... A gente falou agora da Trump. Do Trump com essa taxação de 50%. Exatamente. Lula já respondeu rapidamente, mas talvez não tenha respondido de maneira correta, adequada. Mas como é que você vê isso? Responde ou não responde? Qual é o momento certo para responder? Sim. É como você até mencionou há pouco, cada caso de fato é um caso. No meio político, principalmente nesse momento onde há, né, a polarização e essa interferência, os Estados Unidos, a grande potência, influenciar no mundo inteiro. Então, uma hora isso até respingar na gente de alguma maneira. E quando vem isso, ontem até no Jornal Nacional, a entrada de Lula foi um tempo, né, que é o nosso presidente da República atual, um momento extenso, justamente para falar sobre isso, porque impacta o nosso país de maneira direta, né, é uma taxação... absurda, e isso de fato exige uma devolutiva muito rápida. O X é uma rede social onde tudo chega primeiro. Era uma rede que eu não usava, mas passei a usar porque eu entendia que aquilo fazia parte e era importante para o meu fluxo de trabalho. E falando especificamente do cenário político, é importante que se tenha pessoas muito experientes para ter esse time. Inclusive, hoje é um baiano que está lá, grudado na presidência da República, para poder ter essa agilidade e não tropeçar. Verdade. Porque você ter jogo de cintura no meio do caos não é brincadeira. Então, você não pode colocar pessoas imaturas nesse circuito, porque você precisa errar menos. Porque quando você responde muito rápido, significa que você não teve tempo para pensar tanto. Então, como cada caso é um caso, quanto mais tempo você tiver para pensar, mais estratégia você vai conseguir desenvolver. Num caso que você precisa agir de bate-pronto, preparou aquilo tudo que era possível, conter os danos, reza e toca a ficha. Até porque quem é ali aquele porta-voz, muitas vezes, por mais que ele tenha essa instrução, ele não segue todo o script que Sim, quem está ali atrás, não. Determina, não. Eu já ouvi isso até dentro de universidade, que uma figura pública muito conhecida nossa, diz assim, olha, eu instruo ele, mas na hora ele toca a ficha do jeito que ele acha que deve, e a gente vai ali reparando os danos. Então, é preciso muito ter essa atenção de que cada caso é um caso. E quando não houver tempo hábil, o mais experiente que essa pessoa for, que esse profissional for, para poder ter jogo de cintura e lidar com aquilo ali. Não, eu preciso responder rápido e responder de maneira inteligente. Como é que eu faço para lidar com isso? E aí, desenvolver um discurso que... seja positivo e que caso aquilo ali saia do trilho, porque a gente não tem muito controle quando a gente está falando de informação que envolve outros interlocutores, quem está recebendo aquela mensagem, ter também jogo de cintura, não apenas para lidar com o que está acontecendo, mas com os desdobramentos, que certamente virão, né? Como acontece hoje aí, certamente a repercussão do que foi o pronunciamento do presidente ontem no Jornal Nacional em relação a essa taxação aí dos Estados Unidos para os produtos brasileiros. Você falou do X. O X eu vejo que é um canal interessante, mas aqui na Bahia não funciona tanto para alguns clientes, para alguns nichos. Sim. Mas para o meio jornalístico, eu vejo que tem uma penetração, tem um espaço que é muito bem trabalhado. Né? E como é que você hoje trabalha essas mídias digitais na sua empresa, para os seus clientes? Você tem nichos, você segmenta... você trabalha todas essas ferramentas? Como é que funciona hoje para que você dê mais resultado nessa parte de comunicação estratégica? Os meus clientes todos hoje, ou eu atuo exclusivamente como assessora de imprensa, ou também como estrategista de comunicação. Então, todos eles têm suas próprias equipes de digital. Qual é a conversa que nós temos enquanto grupo de comunicação que está ali funcionando essa engrenagem completa para o cliente? Comunicar nos canais que realmente fazem sentido. Porque tem cliente que o Instagram não vai servir de nada. Não é porque hoje está ali uma comunidade que conversa com várias audiências, mas tem determinados
meios, determinados mercados que não conversam muito bem com aquela rede social. Eu adoro o LinkedIn. Acho que para negócio é uma ferramenta muito ainda subestimada, porque, de fato, é a oportunidade de você estar ali, o Facebook dos negócios, eu costumo falar. Você está ali no ambiente de trabalho, então você pode abordar qualquer pessoa, você pode fazer conexão, você pode gerar conteúdo que ali vai alcançar principalmente contatos estratégicos. Então, é aquilo até que já abordamos também. Não é o aparecer por aparecer. Então, não é por ter uma conta no Twitter para dizer eu estou no Twitter, né? O X, que sempre será Twitter, tal qual o Shopping da Bahia sempre será Iguatemi. Verdade. Mas nesse lugar de onde estrategicamente é interessante para o meu cliente estar. Porque muitas vezes um blog no site dele vai ser muito mais eficiente do que ele estar em uma determinada plataforma que não vai conectar com a audiência dele. Então, tudo vai depender que cliente é esse, com quem ele conversa, para que estabeleçamos aí quais são as mídias sociais que compreendem aquele negócio. Claro que minimamente uma, né? Então, quando a gente está falando de um público mais velho, consomem muito Facebook, Instagram, esse público mais velho também já está lá, mas tem mais a minha geração, a sua geração, a geração dos mais novos estão mais conectados com o TikTok, então tem essa questão geracional também que é muito importante para ser considerada no momento de estabelecer essa estratégia. Agora, de fato, as mídias sociais trouxeram para a gente esse poder de produzir, transformar esses canais nos nossos veículos de comunicação. Então, a possibilidade, inclusive, de somar o trabalho de assessoria de imprensa. Sim. Porque ali, quando eu produzo os meus conteúdos e eu tenho material meu sendo veiculado na imprensa, isso é muito importante para somar forças no que tange a reputação do meu negócio, né? Agregar valor à minha marca, porque a minha comunidade já está ali conectada comigo, mas eu estou o tempo inteiro fazendo essa conexão com canais externos e atraindo audiência nova e aumentando essa comunidade. Então, tá tudo ali muito interligado o tempo inteiro. Mas é de uma soma, assim, absurda. Gosto do que eu mais consumo. O X, como você bem disse, para jornalista é excelente, porque a gente fica sabendo, todo jornalista é fofoqueiro, também, né? Então a gente fica sabendo das fofocas primeiro por lá. Até as autoridades, né? Virou também, virou um nicho, viu? Porque o X virou um nicho de político e de jornalista, dessa parte de imprensa, exatamente. É um nicho muito forte. Funciona muito, muito bem. E conexão, principalmente para mim, por exemplo, que estou no Nordeste e vou conectar com jornalistas do eixo Rio-São Paulo, o LinkedIn é uma excelente ferramenta. Sim. Hoje eu faço parte de um grupo mais importante do Brasil de assessores e assessoras de imprensa, que é o Instituto Data Jorge, que é uma brincadeira do fundador Jorge Solfen, e que eu tenho conexão hoje com vários assessores e assessoras, acesso a cursos que eu nunca tive aqui, que é deficitário demais, por conta do LinkedIn. Então, eu acabei construindo uma rede com colegas do eixo, de pedir fonte, de ter acesso a jornalistas de lá, por conta do LinkedIn. Então, é uma ferramenta também, não apenas de conexão com os clientes, onde os clientes possam estar, mas também para mim, enquanto empreendedora, enquanto empresária, enquanto assessora de imprensa, que precisa o tempo inteiro fazer conexões. Verdade. Você falou de blog. O blog eu também vejo em algumas cidades que funcionam bastante. Apesar de ser menosprezado por muita gente, acha que os sites não funcionam mais, os portais de notícias não funcionam mais. Sim. Mas tem uma audiência muito grande. Eu vou te falar, acredito também que não é só para a pessoa ir visitar, mas tem um fato que é o grupo de WhatsApp. Quando você pega aquela noticiazinha, joga em um grupo de WhatsApp, aquele negócio se espalha que perde o controle, né? Até o WhatsApp, na época de política, eles limitam o número de... Ou melhor, já limitam no geral hoje em dia. Sim. Mas eles começaram a limitar naquela época das eleições, para que não tivesse... Que aí vem o caso das fake news, que a gente sabe que é difícil combater. E é um assunto também que eu quero perguntar a você. Mas os bloggers têm essa vertente aí de ter uma força muito grande por ter o contato que vai do site para o WhatsApp, e o WhatsApp virou uma ferramenta incrível para se comunicar, que é outra também que a gente tem que trabalhar muito, os empresários, quem trabalha aí, os influenciadores também tem que trabalhar muito bem. Sim. Mas você tem um investimento assim para essa área também dos blogs que você considera muito importante? Os seus clientes aceitam isso ou ainda tem aquele preconceito? Não, essa é coisa antiga, site já morreu, não tem mais audiência, para que eu quero botar em um site de notícia, não funciona mais. Tem esse preconceito ainda da mídia? Na verdade, você diz de produzir conteúdo para esses canais? Sim. Quando você fala para os seus clientes que vai produzir um conteúdo específico para um blog no interior,
Tem essa preocupação de não ter audiência e não funcionar? Não, muito porque, como é muito baseado em estratégia, isso é explicado para o cliente, o olhar muda. Então, nós temos que o tempo inteiro educar e ter esse processo de educação com os nossos clientes. Então, por exemplo, eu tenho uma atuação forte também no interior do estado. Né? Inclusive, meu irmão tem negócio em Vitória da Conquista, por exemplo. Ah, legal. E já tivemos vários trabalhos realizados lá. No nosso interior, blogs e rádios são os mais fortes. Não é toda a cidade que tem TV. Tem ali a TV Sudoeste que pega toda a região. Verdade. Então, eu uso estrategicamente esse perfil esse suporte, esse tipo de veículo de comunicação para conectar com quem eu desejo. Então, por exemplo, eu já realizei uma ação na área ali de Ilhéus, Itacaré, Camamu. Então, ali, o cliente ele queria falar com a comunidade. O que foi que eu fiz? Eu tenho uma tia, né, que é esposa do meu tio de sangue, biológico, que ela é de lá, ela cresceu lá. Falei, caramba, sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar com minha tia. E eu quero saber dos familiares dela como elas consomem conteúdo. Legal. Aí disseram, não, no site tal a gente ouve, rádio tal a gente ouve ali. Uma pesquisa ali muito singela, muito pequena, mas que falava em nome daquela comunidade. E o planejamento de comunicação foi construído a partir disso. Entendeu? Olha, esse canal aqui do YouTube, essa rádio comunitária, esse site é o que vai conectar com a comunidade. Então não adianta eu ir para a Globo mais próxima de Ilhéus achando que eu vou alcançar, que eu não vou, porque as pessoas consomem isso, isso e isso. Verdade. Então tudo vai entender a leitura da audiência que você quer atingir para que aquilo ali faça sentido. Qual é a grande diferença em relação dos veículos digitais, né? Dos sites, dos blogs e etc., com as mídias tradicionais? Ali eu não tenho um limitador. Se a minha informação for positiva, for relevante, respeitar ali os critérios de noticiabilidade, muito provavelmente ela vai entrar, porque não existe aquele limite de tempo e espaço que o jornalismo tradicional tem. Então, o que é que o programa de rádio, o programa de TV tem que fazer todo santo dia? Colocar o elefante na casa do cachorro. É muita informação relevante, mas eu preciso fazer ali uma peneira daquele critério de importância, o que realmente não pode ficar de fora e precisa entrar no meu noticiário. Então, essa é a grande vantagem dos veículos digitais. É não ter, para nós profissionais, né? É mais fácil de nós conseguirmos emplacar os nossos clientes, porque ali, se eu tiver um material positivo, um material relevante, um material que faça diferença, a chance dele entrar é muito grande. Então, eu não posso desperdiçar. E é uma audiência enorme. Então, a gente tem aqui um top 10 de portais de Salvador, muito fácil, que a gente consegue desenrolar e que as pessoas todos os dias estão ali consumindo aquele conteúdo. Então, de forma alguma, não dá para desprezar, e dentro do leque assim, dos clientes, eu tenho um olhar muito positivo quanto a isso. Legal. Quem é que eu posso atingir com as mídias digitais e quem é que eu atinjo com as mídias tradicionais, e a gente percebe essa diferença no dia a dia. Até porque a questão das entradas em mídias digitais, elas refletem muito na decisão de compra do cliente. Eu já tenho inúmeros episódios que o cliente fala assim, Lu, o cliente estava na dúvida se ele ia adquirir o serviço ou não, o produto ou não, mas ele deu um Google, viu lá, X matérias, matéria no Correio, matéria no Bahia Notícias, matéria no G1, e aí aquilo ali, quando ele leu, passou uma credibilidade para ele, que ele disse, não, eu quero, agora eu vou comprar. Aconteceu cliente minha, advogada, que tinha uma negociação travada, e ela deu entrevista para uma TV, a matéria foi ao ar, na semana seguinte ela disse, Lu, ela me procurou por conta da matéria e fechou o contrato sem nem questionar o valor que antes ela tinha questionado. Legal. Por conta da exibição do programa. Então, muitas vezes, até quem está do lado de cá não tem essa percepção da potência que pode ser, inclusive, a curto prazo. Né? Então, cada caso é um caso, experimento, e com quem que a gente está comunicando para poder ali ir aparando as arestas, né, ao longo do caminho. Mas que impacta positivamente, assim, sem dúvidas, e de forma alguma é obsoleto ou deve ser descartado. Não. É tudo que aparece, que surge, como as mídias sociais, por exemplo, eu vejo muito como potencializador. Eu nunca vejo um em detrimento do outro. Por exemplo, conjunto que funciona. Exato. Esse formato que nós temos aqui, que é o podcast. Você vai veicular esse material e a pessoa pode ver a qualquer lugar, em qualquer território, a qualquer momento. E isso dá uma liberdade nesse consumo de conteúdo. Então, o que a gente está criando? Conteúdos multiplataformas, acessibilidade para que as pessoas consigam consumir esse conteúdo. E isso não significa que um é melhor ou pior, mas que cada um chega na audiência de determinada maneira e daquele perfil da pessoa de como ela consome conteúdo. Então, para algumas pessoas, ela nunca vai acessar o seu link. E outras que preferem não sentar ali na TV e ter aquele momento de assistir. Então, tudo varia e, às vezes, essa percepção
e essa maneira de consumir, ela é múltipla em um indivíduo só. Eu, por exemplo, adoro televisão, adoro novela, mas eu tô o tempo inteiro ali com o digital aberto, vendo tudo que tá rolando o tempo inteiro, porque eu tenho clientes que vão de indústria têxtil à tecnologia, né, a música. Então eu tenho que saber com o que eu tô lidando, o que eu posso produzir para o meu cliente de diferente, de relevante, qual o dado de pesquisa que saiu hoje, que pode impactar, que pode me gerar uma nova pauta. Então, o tempo inteiro, esse consumo, mas um consumo também de maneira inteligente. Entendi. Esse investimento nessas mídias, eu concordo com você. Acredito que hoje as plataformas que a gente precisa investir é ser estudada e ver o que funciona e o que não funciona. E se a gente vir numa linha omnichannel de diversos canais que um agrega para o outro, perfeito, funciona muito mais potência, com mais eficiência. Agora, como é que você mensura? Os clientes pedem um retorno do ROI, daquele investimento que ele fez, se tem uma forma de mensurar essa... Porque a gente fala, quando é vendas... O cara, assim, às vezes não é vendas, o cara quer vender a imagem, ele quer fortalecer a marca, ele quer fazer brand. Mas quando é vendas é mais fácil. Você investiu ali X, retornou Y, e aí seu retorno versus investimento foi isso. Mas quando a gente fala em imagem, em reputação, em credibilidade, como é que a gente faz para fazer esse acompanhamento desse ROI? Como é que a gente consegue? É difícil? Eu sou filha de pessoas que trabalham com contabilidade. Olha. Meu irmão é profissional de educação física, que também é técnico em contabilidade. Então, dentro da minha casa, sempre falou-se em números. E eu sou a pessoa que melhor lida com números dentro da minha casa. Boa. Falando, inclusive, de orçamento. Porque eu sempre gostei de números. Então, assim, de fato, você está certíssimo. O nosso trabalho, ele perpassa muito pela intangibilidade. Né? Então, agregar percepção de valor... aquela marca se torna mais valiosa com o tempo, a reputação, como a audiência me enxerga, isso tudo leva tempo e o cliente vai sentindo, vai percebendo como eu sou visto, como os meus contatos estratégicos estão falando sobre mim, como a minha comunidade na internet ela tem crescido ou ela tem se conectado comigo. Tudo isso tem a ver. Eu tenho um cliente de indústria que nós fazemos aniversário no mesmo dia. Eu atendo ele há 6 anos. Hoje é meu cliente mais antigo. Minha empresa tem 9. Acabou de fazer 9. Ele é um nome muito forte, assim, Harry Hartmann, um baiucho, né? Que tá há 30 anos na Bahia, assim. E é um nome muito forte da indústria têxtil local. E que, inclusive, já tem uma presença nacional muito grande. Então, eu brinco que ele é o meu cliente que mais me vende. Porque as pessoas perguntam assim, faz sentido investir em mídia espontânea? Ele totalmente... Isso... Como o meu negócio é percebido, me ajuda a vender mais. Sim. Então, ele consegue perceber a partir dessa intangibilidade. Só que na vida prática, o que é que o cliente quer? Eu preciso que você me mostre que você está me gerando resultado. Então, eu tenho uma sede por relatório, eu adoro relatório. Então, assim, os meus clientes recebem um retorno de mídia que não claramente, assim, um valor real, mas uma simulação dos espaços conquistados pela imprensa. Se fossem anúncios publicitários, quanto você teria que investir? Então, você investe X em assessoria de imprensa, mas você tem um retorno que, se fosse publicitário, você teria que investir 5X, 8X. Então, esse é um critério. Quantidade de matérias, menção à marca, se essas matérias todas que entraram foram positivas, quando negativas, o que é que foi feito em relação a isso, quais as manobras que foram realizadas, ali as estratégias estabelecidas para poder reverter esse cenário. Tudo isso é quantificado, né? Quantidade de matérias, quantas saíram, quantas foram em sites, quantas foram em TV, quais os temas que nós trabalhamos, foram no semestre, foram 2 temas, 3, 4, 5, como esses temas foram abordados. Então, esmiuçar mesmo para o cliente, trazer esse beabá para ele de tudo que foi construído naquele caminho, para ele ver que, para além da intangibilidade, a gente consegue também quantificar alguns dados para poder mostrar que o trabalho que vem sendo feito, ele reflete-se no negócio de maneira positiva, reflete no fluxo de caixa dele, para que mantenhamos ali um vínculo longevo. Eu costumo dizer isso, Lu, a assessoria de imprensa eu preciso ter em quanto tempo? Ivete Sangalo tem assessoria de imprensa, Anitta tem assessoria de imprensa, que inclusive Paulo Pimenta é um excelente profissional, que eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele aqui na Bahia durante um tempo. E o que muda ao longo do tempo são as estratégias, mas a necessidade desse profissional criativo, dessa inteligência, é necessário ter dentro da empresa, porque ali eu vejo muito como o contador, o jurídico, o RH, existem setorizações que você não pode deixar de ter. Sim. No caso da comunicação, quando as pessoas me perguntam, eu preciso da comunicação para funcionar? Para funcionar, não.
Mas para crescer, sem dúvida, você precisa. Porque chega uma hora que você vai ficar ali meio que numa areia movediça. Então, se você não se movimenta e você não se comunica da maneira adequada, vai chegar um momento que você vai estagnar. E quando você tem essa comunicação, quanto mais estratégica e eficiente ela for, mais resultados ela vai trazer a longo prazo. E isso eu não tenho dúvida. Perfeito. Tem empresário e pessoas que ficam acomodadas com o que tem naquele momento ali e que não conseguem enxergar o quanto ela consegue crescer se tiver uma estrutura. Essa parte de comunicação, mídia, publicidade, essa estratégia montada muito bem feita, lógico que reverte. E às vezes não é de imediato. É um trabalho que às vezes você faz para médio e longo prazo. Perfeito. Porque brand reverte em vendas. Quando você fortalece uma marca, logicamente você está vendendo ali uma marca, se transformando a marca forte, ela vai vender por um bom momento ali. Eu falo, Coca-Cola nunca parou de investir. Tem sentido. Sim. Ela é a marca mais consumida de refrigerante do mundo. E ela continua sendo a pioneira porque ela investe muito em mídia, investe muito em comunicação e tem uma forma de estratégia muito bacana de se trabalhar. Perfeito. Né? Ela disse que só concorre com uma bebida, que é a água. A água. Isso é incrível. Eu vi o diretor falando assim, a gente só concorre com uma bebida, que é a água. O restante... E de certa forma é verdade. Eles têm... Toda esquina tem uma Coca-Cola. Sim. Não é? Mas é um trabalho que foi feito lá atrás, uma estrutura que foi montada e eles não tiram. Tem muitas empresas que têm essa dificuldade de ver o trabalho de uma assessoria de imprensa como um gasto e não como um investimento. Perfeito. Ver que contratar uma empresa de comunicação ou de publicidade, ele está gastando, então não está investindo porque ele precisa de retorno ali, quer vender rápido. E a gente sabe que não é muito bem assim. Você precisa ter uma estratégia montada e tempo para poder fazer isso. Perfeito. Eu digo que é juros compostos. Você vai investindo ali, mas com o tempo ela vai te dando retorno, mais retorno, mais retorno, mais retorno. Exato. E aí por aí vai. Mas Lu, estamos vivendo um momento agora de inteligência artificial, que é um negócio incrível, que a gente está utilizando muito. Tem muita gente que está utilizando da forma positiva, outras da forma negativa, outras vêm para o bem, outras para o mal. Hoje, para a sua área, eu acredito que tenha entrado aí um capetinha que é o famoso fake news formado por inteligência artificial, que é muito difícil hoje você entender se é real ou não. Há 2 anos atrás era muito fácil, era muito tosco, negócio amador. Você via o vídeo ali que dava para ver que era montagem, os erros. Outro dia eu estava fazendo com o meu diretor de arte aqui, que inclusive vai te dar um presente daqui a pouco, que é um cartoon, daqui a pouco eu te vou mostrar. Mas ele estava discutindo, eu peguei um vídeo e falei assim, isso aqui é IA. Aí a galera, não, isso aqui não é IA não, isso aqui é real. Eu falei, é IA. Aí ficou a discussão, não é. Sabe, você não tem mais... A gente está entrando em um momento que a gente não consegue mais identificar a verdade da mentira. Perfeito. E eu acredito que essa seja uma das grandes, talvez, entraves de um problema aí para você tratar e que deve ter muitas empresas precisando, muitos digital influencers também precisando, que às vezes aparecem notícias quando vai ver, era uma mentira, não era, a voz não era dele, o vídeo não era dele. Como é que está hoje, como é que a assessoria de imprensa está sendo preparada ou já está preparada para esse momento agora que é de IA? Como é que ficou? Sim, eu percebo assim, dentro da comunidade, uma resistência muito grande de uma parte e uma disponibilidade de outra. Tudo é como você usa a ferramenta. Eu, por exemplo, adoro usar o ChatGPT para poder fazer pesquisas sobre as coisas. Sim. Só que tem uma visão que eu não concordo, que é de substituição. Por exemplo, eu já ouvi de diversos colegas que estão recebendo o release de ChatGPT. Então, as pessoas não estão produzindo. E tem como sabermos se é ou não. Um texto feito por mim, ele tem a minha assinatura, ele tem o meu perfil, ele tem ali a minha identidade, exatamente. E quando você utiliza dessa ferramenta dessa forma equivocada, achando que você está trazendo benefícios para você, muito pelo contrário, nós somos seres pensantes. Então, se nós abrimos mão disso, o que é que vai ser a longo prazo? Que tecnologia é essa? De que maneira eu estou usando essa tecnologia? Ela precisa beneficiar o meu trabalho. Então, hoje, encurta muito a minha rotina, por exemplo. Eu preciso, chat, me traga aqui temas interessantes para esse recorte específico, que é uma atuação do meu cliente. Ele, você pode trabalhar esse tema. Caramba, não tinha pensado nisso. Você deu bom dia ao ChatGPT? Oi, chat, tudo bem? Eu falo assim com ele, como se fosse com as pessoas. Eu falo, oi, tudo bem? Eu só não tenho um nome com ele, nem coloquei o nome dele. Tem pessoas que fazem isso, com né? apelidos.
E aí vai usando para o nosso dia a dia. Mas hoje eu vejo com muita preocupação, porque é um uso desenfreado. E ao mesmo tempo, para o meu trabalho, eu vejo como um fato positivo e estratégico, porque assim, eu sou um ser criativo e inteligente. Então eu não vou ter medo de uma ferramenta, até porque essa ferramenta ela é abastecida por conteúdo que pessoas criaram. Um cliente meu, coincidentemente, eu achei muito engraçado isso. Ele fez, olha, Lu, eu fui lá, perguntei pro chat para resumir a minha história. Aí veio lá, um monte de informação. Eu falei, você tá vendo aqui? 80% dessas informações aí foram escritas por mim. Pegou, o chat catou tudo que ele buscou lá, que ele viu em sites, que ele viu em matérias, ele transformou, tinha um recorde específico de texto que eu sei que fui eu quem escreveu. Então, numa hora dessa como veio, eu falo, caramba, chat, obrigada, né? Você tá ali juntando, fazendo um resumo de coisas que eu escrevi há 6 anos, né? Que são a esse conglomerado. Então, é muito nesse lugar. O ponto de atenção que eu levo, inclusive para os clientes, é que utilizemos o ChatGPT com a proposta que ele traz, que é otimizar, diminuir tempo com aquilo que nós gastávamos, pesquisa, exato. Horas ali pesquisando, lendo relatórios. Eu acho que para a galera, para os profissionais jurídicos, do jurídico, por exemplo, ajuda muito, porque senão você se debruçava ali horas, e hoje não, você consegue pegar as partes mais importantes. Em que página está? Hoje não precisa, em segundos você consegue localizar. Hoje você foca o quê? Na sua entrega, na inteligência, estratégia, criatividade, planejamento, que são coisas que eu fui construindo ao longo da minha carreira, que hoje que eu vejo que continuam fundamentais. Então, tem medo de ser substituído? Não, a máquina não vai pensar. O que ela vai juntar ali é, inclusive, coisas que foram produzidas por pessoas. Eu tenho pavor dessas trends aquela imagem a mais recente foi que era preto e branco e a água caindo no rosto. Ou uns que eram uns desenhos animados. Eu coloquei no ChatGPT. Gente, aquilo ali tem um direito autoral. Alguém se debruçou sobre aquilo ali. Você está usurpando de certa forma. Então, essas trends eu não participo de nenhuma, porque eu acho que não está de acordo com aquilo que para mim é valor. Então, eu uso a ferramenta de maneira que ela agregue para o meu trabalho, mas que de forma alguma tire os critérios de inteligência, de pensamento criativo, porque senão a nossa massa cinzenta, né, o cérebro vai atrofiar e aí a coisa não vai ficar boa a longo prazo, não. Eu falo que o ChatGPT, a inteligência artificial, quem está usando, tem vários, né? Sim, tem várias, é mais bacana. Agora sim, ela é uma ferramenta sensacional até pra gente que a gente utiliza. Agora ela não pode ser a sua linha criativa. Perfeito. Ela tem que ser o seu suporte criativo. Exato. Então você pode beber da fonte, mas talvez não mergulhar nessa fonte. Exatamente. Porque pode atrapalhar bastante sua criatividade. Se você ficar focado ali, tudo fazer pela inteligência artificial, tem hora que sua mente ali não vai estar preparada. Porque eu acredito que nossa mente é igual ao nosso músculo. Se não ser trabalhado, se ela não for ali todos os dias trabalhando um pouquinho e melhorando a musculatura, não vai funcionar. Sim. Ele começa a ficar ali estagnado. Perfeito. Então, nossa mente precisa realmente ter isso. Perfeito. Agora, sim, essa questão dos fake news hoje, na política, principalmente, ainda não foi. Eu acredito que tudo que a gente teve para trás aí foi só uns testes. Essa eleição, por exemplo, de 2026, vai ser um boom da inteligência artificial em todos os sentidos. Inclusive, a gente está vendo muito em publicidade já trabalhar campanhas inteiras feitas com IA. E teve o problema até em Cannes, não sei se você viu, que os leões de Cannes lá, que ia para DM9, acabou perdendo porque eles usaram a IA para poder fazer. E poucas pessoas perceberam. Sim. Só foi porque eles foram técnicos ali para poder investigar, avaliar para saber se era real ou não, se foi utilizado uma pessoa ou não. Olha como está hoje em dia. Exatamente. E atrapalhou. O lado criativo deles, eles perderam, acho que 12 troféus. E estamos falando do Oscar da publicidade. O Oscar da publicidade. Não é qualquer nada coisa da esquina, não. Exatamente. Agora imagine como vai ser na política para a gente controlar isso. Você vai ter muito trabalho, eu vou ter muito trabalho. Sim. Porque não vai ser fácil não, para a gente poder identificar. Eu lembro que na política passada, um candidato a prefeito me ligou, falou assim: Lucas, tem um problema, uma crise aqui para a gente tratar. Eu falei: olha, próximo de eleição, pepino para a gente resolver. Ele saiu um áudio com minha voz, a gente fez aliança com fulano de tal, com fulano de tal, e que são prefeitos, e que agora meu áudio está dizendo que eu vou dar uma rasteira neles quando eu passar a eleição. E o áudio era muito idêntico. Eu acreditava que tinha sido ele. Eu falei: bicho, fala a verdade. O publicitário, marqueteiro é igual advogado. Você tem que falar a verdade para a gente poder tratar. Então a gente vai fazer um diagnóstico, a gente vai montar um comitê de crise, a gente vai trabalhar de forma estratégica, mas eu preciso saber a verdade. Não, bicho, não sou eu, não é minha voz.
Isso, a gente está falando na eleição passada, Sim. que ainda estava arcaico. Agora, imagina só como vai ser 2026 para frente, para a gente poder trabalhar isso. Eu acredito que a gente vai ter muitos problemas e que vai ter muita briga jurídica, vai ter outro caminho aí para a gente seguir. Sim. Esse processo de IA está ajudando muito você, assim, a desenvolver, talvez com mais rapidez o trabalho de vocês. Você já consegue, tem ferramentas de IA preparadas para a sua área, ou você ainda está assim, não, tem ferramentas que para a gente, por exemplo, já surgiu. Tem uma que é muito bacana, foi feita muito para a linha publicitária. Tem uma IA que ela é orquestradora, ela pega as ferramentas, uma ferramenta que comanda as outras. Então, para a sua área já surgiu algo assim ou ainda está um processo de construção? Você está vendo? Eu ainda vejo de maneira muito incipiente, até por conta dessa resistência que se tem. Quem trabalha com conteúdo acaba tendo uma resistência maior, né? Mas isso falando assim de uma maneira muito dentro da minha bolha, tá? Dentro desse mercado. Não sei a longo prazo, mas hoje já existe, por exemplo, o curso de inteligência artificial para jornalistas, para desenvolver prompts específicos, para poder ali ajudar, né, nesse desempenho de dia a dia. Mas acredito que está muito ali relacionado a texto mesmo, mas, talvez imagem, uma coisa ou outra, porque serve muito de apoio pra gente. Para você seria bom clipagem, hein? Se tivesse clipagem, uma IA para poder pegar ali todas as informações rapidamente e jogar. Porque ela não pega ainda do dia, né? Ela não pega assim notícias. Eu acredito que ela não está pegando notícias do dia, ela está pegando informações que vai chegando para ela ali. Mas se fosse de notícia seria legal, né? Clipagem para você. Busca todas as informações de tal cliente, em todos os sites que saíram, em todas as rádios e todas as... Eu já utilizo uma ferramenta que é normalmente utilizada, muito utilizada pela categoria, que ela faz exatamente isso. Tem um monitoramento que eu puxo lá, eu preciso de tal data, a palavra-chave é essa. Ele puxa tudo, determinado período, real time, o recorte, e aí vai, por exemplo, saiu agora, daqui 2 horas eu já consigo puxar. Então, já é uma tecnologia aí que facilita muito a minha rotina. Por quê? Eu tenho comigo 2 pessoas, além de mim, mais 2 pessoas fixas e uma para projetos especiais. Então, ali eu demandava muito tempo. O que é que eu tinha que fazer antes? Eu tinha que ir para o Google e buscar os links, ou saber do jornalista, ou ficar monitorando o que estava saindo. Hoje, com a ferramenta, não. Eu busco ali o que ela não me dá, que eu tenho certeza que, poxa, essa informação era para estar aqui, não tá. Tem uma pessoa no chat para me atender e dizer, olha, Lu, essa aqui realmente não tá, mas eu consigo capturar para você inserir. Então, eu tenho ali a tecnologia, sim, mas eu tenho um aparato humano quando a tecnologia não dá conta. Então, isso ali o processo de inovação dentro da área de comunicação, ferramentas pensadas para jornalistas, que tem muito a ver com essa questão de inteligência artificial, nessa ferramenta que eu uso, já me dá essa possibilidade, né? Então, eu tenho um aparato tecnológico ali. Quando ele não é suficiente, eu tenho um contato direto com pessoas que vão dizer, não, vai dizer para a máquina, ó, isso aqui, não tá, eu preciso que você puxe. Legal. Então, a gente tem uma setorização que permite completar aquele relatório, por exemplo, para que eu possa apresentar para o cliente. Então, já tem há um tempo, vem fazendo já diferença na minha rotina, porque quando eu estabeleço, tenho a tecnologia a favor do meu negócio para cuidar de monitoramento, para checar essa clipagem, para às vezes disparar algum material que eu nem gosto muito, o disparo ele é muito para casos específicos, eu tenho a inteligência do meu negócio para poder focar em desenvolver ideias, conteúdos criativos, pensar em sugestões para a imprensa, entender o que é que está acontecendo no momento que eu possa fechar pautas para o meu cliente de bate-pronto, envelopando a ideia, não necessariamente ter que me debruçar na produção de um conteúdo específico. Então, ajuda a que o meu capital intelectual, que a minha inteligência, ela esteja focada ali em pontos mais estratégicos do que em atividades operacionais, que hoje a tecnologia já resolve pra gente. Legal. Falar em ChatGPT, inteligência artificial, a gente tem aqui o nosso ChatGPT humano, que é a Delmo Cândido, nosso artista ali que já sinalizou que está finalizado seu cartoon. Deve ter ficado legal, todo mundo tá ali olhando. Gostei. Eu ainda não posso olhar. Não pode olhar ainda, daqui a pouquinho, então, surpresa. Olha, estamos chegando na nossa reta final. Opa! Mas antes, a gente sempre deixa um presente para nossa audiência. Para agradecer, eu quero que você dê aí 3 dicas para os empresários, digitais influencers, a galera que está aí precisando trabalhar a sua comunicação. O que é que você daria de 3 dicas assim para ajudar nesse processo? Até começou a empresa, está ali precisando ainda iniciar, não tem ainda uma verba para contratar a Lu, mas quer fazer já um início, porque eu acredito assim, tá iniciando, não tem verba,
se vira, faz você, só não deixa de fazer. Exato. Mas e aí com o tempo vai ganhando a grana, vai aumentando a estrutura, o seu corpo e depois contrata um profissional porque é muito importante. Perfeito. Mas quais são essas 3 dicas na nossa câmera ali, especial para você? Ai, meu Deus, 3 dicas. Primeiro nós fazemos o que podemos, mas depois fazer o que queremos. Então, não espere o tempo ideal, não espere tudo estar perfeito para colocar aí o seu projeto na rua. Então, muitas vezes nós aprendemos a andar de bicicleta andando, nós aprendemos a dançar dançando. Assim é a vida prática, não adianta. Né? Então, a primeira dica é essa. A segunda não é preciso crescer para investir, mas investir para crescer. Então, quando saímos ali desse lugar de primeiro fazer o que pode para depois fazer o que quer, quando você começa a poder escolher, invista no seu negócio com mais robustez, com mais consciência e consistência, para que você consiga avançar. E o terceiro nem todo mundo é nosso cliente. Às vezes a gente tem assim esse hábito de não querer perder cliente, de todo mundo que chega, nós assim queremos abraçar, queremos oferecer o nosso produto ou serviço, mas ao longo do tempo nós entendemos que existem pessoas, existe uma comunidade, existem nichos específicos que demandam aquilo que na verdade o nosso negócio vai fazer a diferença. Aquela coisa da murro e ponta de faca, não precisa. Saber dizer não. Exato, saber dizer não e chegar nas pessoas certas. E por último, eu vou dar uma dica bônus, que é o método de Pareto, que é o que eu uso. Não é 80% de esforço para 20% de resultado. É 20% de esforço para 20% de resultado. É aí que está seu produto ouro ou seu serviço ouro. Legal, tá vendo? Para finalizar, e você que não se inscreveu depois de uma dessa, merecemos essa sua inscrição, não merece, Lu? Sim, por favor, vamos aumentar essa comunidade. Se inscreva, vamos aumentar. Tá crescendo muito, a audiência da gente tá muito bacana. Eu agradeço muito para quem está participando. Agora eu vou pedir para que nosso ChatGPT humano venha entregar seu presente. Ai, meu Deus, eu ansiosa agora que vamos trabalhar artístico, gente. Só eu vejo primeiro, depois você vê. Achei muito legal isso. Eu vou levar de lembrança o presente. Olha. Querida, obrigada. Vamos lá, primeiro eu vou dar ali o presente pro pessoal ver de casa, para depois você... Olha só como ficou legal. Que lindo, eu amei. Com as news aí no computador. Que lindo. Tá vendo? Muito. Ele pescou aí, viu? Viu algum lugar na internet. Que hoje ele tá com aqui um baixo assim, com certeza. Não esqueça que ele é o ChatGPT humano. Ele pesquisa ali, tem todas as informações do planeta. Gente, cadê o nomezinho dele que eu não consigo ver? Cândido. Tá vendo? Adelmo Cândido. Ai, Cândido, parabéns. Eu vou botar num quadro isso aqui na minha casa. Você tá ganhando um bocado de quadro, viu? Cascada tudo cheio de quadro seu. Todo mundo leva pra fazer uma moldura. Porque é arte, né? Ainda fez assim rapidão. Adorei. Aqui é... ainda foi assim, foi bom que eu tenho um olho grande, ele ainda foi bonzinho comigo. Eu amei, obrigada. Legal. Olha, quero te agradecer muito pela sua vinda, foi muito bacana, acho que agregou muito aí para quem está assistindo a gente, ajudar a entender como funciona o universo aí da assessoria de imprensa, como funciona a questão de estratégia, como agregar isso à marca, à empresa, que é muito importante, e principalmente, como você falou, como crescer. Tem muita gente que tem dificuldade no crescimento e não entende que investimento é necessário para poder crescer. Exatamente. Então você está de parabéns, fala muito bem. Obrigada. É uma comunicóloga nata. E eu vou finalizar como a gente inicia com a salva de palmas que você merece. Boa! Muito obrigada. Você que está assistindo, muito obrigado também pela sua audiência. Espero você no próximo episódio. Até a próxima.